Levante sua mão e vai colocando na mão do Senhor todos os filhos e filhas que o Senhor te deu, aqueles que são jovens, que sonham em ter filhos, aqueles que têm filhos espirituais, sobrinhos que são da tua responsabilidade, enfim, todas as pessoas que você tem alguma responsabilidade sobre elas, de forma maternal, de forma paternal. Nesse momento pede para Jesus, já coloca na mão de Jesus. Nós sabemos que eles dependem muito da nossa oração, dependem muito do nosso compromisso, porque muitas vezes na sua casa só tem você para estar lá diante da face de Deus, clamando junto com os anjos que o Senhor concedeu, a bênção para a sua casa, a proteção, a abertura dos caminhos. Nós sabemos que eles vão escolher seus caminhos, serão jovens, também serão provados pelo fogo, provados pelo mundo, provados pelos seus sentimentos, e só a oração é que pode segurá-los, e só a oração que vai fazer efeito, só Deus também sabe quando. Então a nossa parte a gente faz, já o segundo dia da nossa campanha, já tivemos a formação das mulheres, das mães no domingo. Então nesse momento fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, quero apresentar meus filhos e filhas, quero apresentar, Senhor, todos aqueles que você colocou sob a minha responsabilidade. E muitas vezes as crises vieram, os problemas vieram, os ataques malignos vieram sobre a sua família. Não tem problema, você está aqui e você se levanta diante do Senhor, e você levanta o seu olhar para o Senhor, e você sabe que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, e assim como Ele é nosso Pai e enviou seu Filho para morrer por nós, Ele também nos protege e nos abençoa. Senhor, abençoa agora. Abençoa, Senhor Jesus. Vem com a tua graça abençoar cada um deles. Vem com a tua graça proteger cada um deles. Vem com a tua graça cercá-los de amor. Vem com a tua graça dar-lhes sabedoria para enfrentar o mundo, proteção no poder do Espírito. Clamamos, Senhor, a tua glória, a tua bênção, mais uma vez, Senhor, na vida dos nossos filhos e das nossas filhas. Você que vai estar nos acompanhando no YouTube, quero pedir desculpa. Hoje o sinal da internet, tanto dos nossos celulares quanto do canal da paróquia, está fora do ar. E por isso você não está assistindo ao vivo agora pelo Facebook. Mas amanhã no YouTube você vai acompanhar. E nós estaremos rezando por você, por aqueles que não puderam vir no grupo hoje e queriam estar acompanhando a nossa reunião nesse momento. Quantas pessoas que não têm podido mais ir nos grupos de oração desde a pandemia, porque acabaram ficando preocupadas, com a saúde às vezes debilitada, outras vezes acabaram sendo engolidas pelas atividades, pelos compromissos, pelo cansaço, pelo excesso de trabalho, por muitas responsabilidades, porque às vezes também ficou mais difícil de ter alguém para vir para o grupo de oração. Mas nós não abrimos mão de que estas pessoas sejam abençoadas. Estende a sua mão para todos os lados e vamos orar por eles. Vamos pedir que o Senhor as alcance com o seu poder e sua misericórdia. Que o Senhor possa agir sobre a vida delas, mesmo que elas não puderam perseverar por 29 anos, como a nossa irmã perseverou com seus filhos até hoje. Aqueles que não puderam perseverar nos 35 anos que o grupo de oração já tem, 36. Aqueles que não puderam perseverar um ano que seja, mas que o Senhor os escolheu, e uma graça sobre eles cairá. E nós queremos, Senhor, que eles sejam abençoados e protegidos, em especial neste dia, lutando por seus filhos e por suas filhas, porque esta luta é uma luta muito intensa contra as forças do mal espalhadas nos ares, que vem e quer perder as nossas casas, vem e quer perder os nossos filhos e filhas, que vem e quer confundir a sua mente e o seu coração. Mas Tu és Deus poderoso, Tu és o Senhor onipotente, Tu és Rei sobre todas as coisas. Tu
ousastes enviar seu Filho na forma humana para viver entre nós e experimentar as provações da vida humana. Abençoa-os nas suas escolhas, abençoa-os nos seus trabalhos, abençoa-os e protege-os, Senhor, neste tempo árduo para viver a fé. Unge o Senhor, clamamos. Clamamos também por todos aqueles que querem e um dia terão filhos e filhas e estão, Senhor, diante da Tua face. Que o Teu poder os alcance, Senhor, e os torne abençoados e férteis, e possa dar a graça, Senhor, para que vivam a vida para a qual Tu os chamastes. Eu tenho um hábito, que é sempre falar para Jesus: Jesus, o que você faria nesse momento, nessa situação que eu estou passando? O que você falaria, Jesus, nesta hora? O que você faria se você estivesse aqui agora? Porque por mais que eu leia o Evangelho escrito há 2000 anos atrás, alguns 2006 anos atrás, outros 2010 e assim por diante, eu olho e nem sempre consigo saber o que Jesus faria, e Ele me ajuda para falar. Só que muitas vezes, a hora que eu vejo, eu já agi, já falei, e não deu tempo do Espírito Santo falar para mim que era para fazer. Principalmente quando a gente está lidando com a nossa casa, com os filhos, com as decisões. Muitas vezes você não deu tempo de separar e falar: Jesus, o que você queria que eu fizesse aqui? Você já fez, já falou, já soltou o que não era para soltar. E a única maneira de corrigir isso é ficando cheio do Espírito Santo, para minimizar as vezes que a gente não consegue ouvir o que tem que fazer e o que tem que falar. Se o Espírito Santo estiver sempre em nós e nos planificando, nós vamos agir mais e falar mais de acordo com o que Jesus agiria e faria no meu lugar, no seu lugar. Então peça para Jesus renovar muito a ação do Espírito Santo na sua vida. É a única saída. E é aquela hora que você vê que mesmo tendo tomado uma decisão ou falado algo de forma muito sem ter tido tempo para parar e ouvir a Deus, você olha e fala: mas foi Deus que fez. Pode ter certeza que foi o Espírito Santo que agiu em você. Então peça ao Senhor agora que Ele encha mais a tua vida, que Ele complete mais, para diminuir mais ainda as vezes em que você age, em que eu ajo, em que nós agimos, movidos por nossa humanidade, movidos por nossos traumas, movidos pela nossa formação e educação, movidos por nós mesmos, movidos pelo comportamento do mundo. Que o Senhor nos unja, nos mergulhe, intensifique sua presença, nos faça estar cheios, mais plenos do poder do Deus que é Espírito Santo, este Deus que Jesus deixou para que vivesse em nós, Ele que nos enviou com a sua ascensão ao céu, da direita do Pai, o Espírito Santo. Eu quero Espírito Santo, eu quero você na minha vida. Enche-me, inunda-me, toma conta de mim, conduz meus passos. Fala com o Espírito Santo, fala com Ele. Ele te ama, me ama, nos ama. Vai estar te enchendo com a presença dEle. Toma posse. Eu estava ali rezando e Deus me trouxe, vê se você lembra, Sidney, qual é a passagem que Jesus fala assim: quis colocar vocês como pintainhos debaixo das minhas asas. Eu não sei qual é a passagem, mas era assim que o Senhor me falava, e você que é mãe e é pai, Jesus em Betânia, Jesus olhando para Jerusalém, Jesus teve esse sentimento, e é um sentimento de proteção. Você que é mãe e é pai, com certeza você também tem esse sentimento. Quero proteger os meus. E nesse momento Deus me traz o seguinte: fecha os teus olhos e traz diante do Senhor todos os teus
teus filhos, se você tem neto, teus netos, e coloca essa proteção, como Jesus teve esse sentimento, ele sentiu uma necessidade de proteger os que eram dele. E assim também ele fez quando, antes dele se entregar, ele faz aquela oração: não peço, Senhor, que os tires do mundo, mas que os livre do maligno, pedindo uma proteção especial para todos os dele. E nesse momento você coloque a tua família diante do Senhor, e nós vamos clamar que Ele estenda essa proteção que Ele se preocupou. Ele quis que aqueles que eram deles fossem protegidos nesta terra. E você toma esse mesmo sentimento e traz a tua família diante do Senhor e fala: Senhor, protege eu e os meus, Senhor. Protege, assim como o Senhor protegeu, se preocupou em proteger todos os teus, eu nesse momento me preocupo também com todos os meus. E peço, Senhor, estende a tua proteção. Estende, Senhor, as tuas asas como a galinha que aconchega os seus filhos e os protege do inimigo. Que isso se realize na nossa família. Que o Senhor cubra com a tua proteção todos os nossos descendentes, toda a nossa família seja protegida, Senhor, aqui nesta terra, de todo ataque, de todo mal, de toda investida de Satanás, de todos os enganos. Abre os teus braços e faz o gesto de abraçá-los, de trazê-los, de abraçar todos eles, de puxar para perto de você. Aquele rostinho, aquele carinho, aquele jovem, aquele homem, aquela moça, aquela senhora até, vai trazendo aqueles que acabaram se tornando parte da tua família. A todos os nossos, não é? Que os livre do maligno. Genros, noras, que não tem quem reze por eles. Oi, Alamaria, você percebe que a gente se sente fraco, a gente se sente abatido, não temos força, parece que somos minados. Mas não são contra homens que nós estamos lutando, porque há uma força no ar muito poderosa do maligno nos pressionando, nos colocando para baixo, querendo nos derrotar. Por isso a necessidade de sermos persistentes. Devemos ser muito persistentes na busca de Deus, no querer o Espírito, porque é o único que pode nos fortalecer. O Senhor é o único que pode nos fortalecer. E eu preciso declarar todos os dias da minha vida que Jesus Cristo é meu Senhor, que o Espírito Santo é o que vem para me santificar, para me fortalecer, para me colocar de pé, para me fazer um vitorioso. É o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Não tem outro, irmão, não tem outro. Por isso nós precisamos estar aqui na igreja, firmes, lutando, buscando em comunidade. Sozinho nós não venceremos. Por isso precisamos estar aqui. E por isso nós vamos cantar de novo e vamos clamar, porque não há nenhuma força que pode nos derrotar quando nós temos ao Senhor Jesus como o único Senhor das nossas vidas. Não há. Não há mal que me possa vencer. Mais uma vez, não há. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Vamos nos sentar. Quem trouxe a Bíblia, quem tiver a Bíblia também no celular,
eu não me importo. Só não gosto que se você abre o celular para ficar olhando no WhatsApp ou em qualquer outro aplicativo, né? Mas se for para ver a Bíblia, está de bom tamanho também. Quero pegar um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14. E diz assim, depois você pode também, lá no nosso canal do YouTube, acompanhar, rever de novo o texto, pegar a Bíblia junto na sua casa, rezar junto. Tem gente que faz isso e é um hábito bom para continuar rezando, porque às vezes alguma coisa que Deus ainda tem para falar, a gente não foi naquele momento que calou no nosso coração. E diz, e quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo, Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus, raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Palavra do Senhor. Quero compartilhar com vocês dois textos. Primeiro este. E o que eu vejo neste texto com relação à nossa campanha? Aquele homem tinha um filho que tinha um demônio, mas ele não sabia se era um demônio. Este é um dos textos que às vezes os intérpretes ficam em dúvida se o que ele tinha era uma doença ou um demônio. E às vezes por causa deste texto, muita gente da igreja começa a considerar todos os outros textos que são claramente ações de libertação e de mandar o inimigo de Deus embora, como sendo também uma doença. Porque o autor fica em dúvida e diz que o pai fala, eu tenho um filho que é lunático. Claro, essa tradução do grego, ela é bem empobrecida, você pode pegar outras traduções que você vai ver, mas ele está dizendo, meu filho tem uma doença, ora cai no fogo, ora cai na água, uma hora ele pode acabar morrendo, uma hora ele vai acabar muito machucado, e eu estou procurando ajuda. Por que eu tenho certeza de que este pai fez uma romaria pelo seu filho? Porque ele fala, eu já o apresentei a seus discípulos, e eles não resolveram. E é preciso entender que isto acontece pouco tempo depois que Jesus envia os seus discípulos, de 2 em 2, para irem falar que ele estava chegando, e para expulsarem demônios e curar enfermos. Jesus havia dado uma graça poderosa para aqueles homens, que não sabiam nem de onde vinha o poder, e eles haviam realizado sinais extraordinários. Como é que eu sei isso? Porque quando eles chegam, Jesus os põe num barco, porque eles estavam eufóricos, queriam contar que tinham sido usados para fazer libertações. Nós libertamos, eles nem sabiam quem libertou, achou que era eles mesmos. Nós libertamos de demônios, nós curamos. Puxa vida, aquilo que Jesus fazia, e fazia com a cidade inteira, de repente eles estavam realizando, aquilo os encantou, eles ficaram todos cheios de si mesmos. Nós temos poder. Jesus leva eles com calma, mas em seguida eles já tomam uma lição daquele homem que chega. Eu já procurei todos os discípulos, e certamente procurou também apresentá-lo no templo, ao sacerdote e aos outros rabis que caminhavam pela Judéia, provavelmente, e ninguém conseguiu ajudar o seu filho. E ele então se prostra diante de Jesus e fala, Senhor, tem piedade de mim. Prestou atenção? Ele não disse, Senhor, tem piedade do meu filho. Ele disse,
Senhor, tem piedade de mim. Ele não considerou e não viu se o filho dele realmente se sentia necessitado de libertação. Quem é que se jogava na água e no fogo e se queimava, ou às vezes corria o risco de se afogar e se machucava? Não era ele, era o filho dele. Mas ele sofria igualmente. E você sabe, todos nós sofremos pelos que amamos, e certamente os filhos são, com raras exceções, em alguns casos que devem ser forjados de muito trauma e de muita ação demoníaca, a maioria de nós ama muito nossos filhos. E porque amamos nossos filhos e nossas filhas, amamos muito, nós sofremos quando eles sofrem. E aliás, nós ultrapassamos a medida. Ficamos tentando impedir que eles façam coisas para se machucar mais. Às vezes nos intrometemos aonde não devíamos, porque queremos protegê-los. Queremos falar e até escolher o que achamos que é melhor para eles, no intuito de que eles vivam melhor. Não porque nós os queremos sofrendo. O que a gente não quer é eles sofrendo, não é verdade? Corremos atrás de outras coisas. Enfim, aquele homem, num ato de grande humildade, disse: o bem-estar do meu filho é o meu bem-estar. Ele sofre, eu sofro muito. Senhor, tem piedade de mim. Eis que o meu filho tem esta doença e ninguém até hoje pôde libertá-lo. Então esse homem nos apresenta dois pontos importantes para a nossa caminhada. Primeiro, ele não desistiu do seu filho, ele perseverou. Quando Paulo pegou o microfone e falou da perseverança de cada um de nós, eu não tenho dúvida de que, assim como é a palavra de Deus, quem perseverar até o fim será salvo, né? Que a gente é obrigado mesmo a perseverar, mas nesta função que temos da missão com nossos filhos e filhas, a gente vai ter que perseverar. Vai chegando uma hora em que já não temos mais poder algum sobre eles, e nem devemos ter, porque nós fizemos o que éramos capazes de fazer e os entregamos para Deus e para o mundo. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de perseverar em oração, clamando por eles até o fim, que é o que esse pai fez. Ele não arranjou um jeito de amarrar aquele menino para que ele não se ferisse. Talvez o fizesse isso ainda, pequeno, mas uma hora não faria mais. Mas ele não parou de pedir para o Senhor. Fale para o seu irmão: persevera em orar pelos teus filhos. Não desista, puxa vida. Persevera. Persevera. Este ponto é muito importante para a gente poder compreender. Segundo, é que é muito comum na Sagrada Escritura Jesus curar enfermos e libertar endemoniados pela fé deles. Vai que a tua fé te salvou. Aquela mulher que sai do meio do povo e toca, e Jesus diz, sentindo que saiu uma força dele, e depois diz, tua fé te salvou. E assim por diante nós vemos muitos episódios aonde Jesus ressalta a fé do enfermo. Mas há outros episódios como este, muito comuns na Bíblia, aonde não há nenhuma manifestação de fé por parte do doente, por parte do enfermo, por parte do endemoniado, que a manifestação total da fé está com seu pai, ou mesmo com a sua mãe. Poderia ter pego aqui um outro texto, como daquela cananeia, que nem cristã era, que nem seguidora de Jesus e nem judia era,
mas eu não escolhi este, porque demonstra com clareza a insistência, demonstra que ele procurou os discípulos, e demonstra que foi ele que foi o instrumento da graça que Jesus deu para o seu filho. Seu filho não teve vantagem nenhuma nisso. Vou pegar um outro texto que vai caminhar conosco nessa mesma direção, nessa mesmíssima direção. Não, peguei errado. Diz assim: falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga, portanto, um homem religioso, um homem responsável pelo serviço religioso da sinagoga, entre os judeus, por ofício, portanto, alguém que tinha um conhecimento de fé, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas venha impor-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Versículo 23, vou pular a parte que a hemorroísa toca nele. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta, quer dizer, o pessoal que já estava lá para o velório, que começava sempre não em seguida da morte, e levava 7 dias. E uma multidão alvoroçada disse-lhes: retirai-vos daqui, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão, ela levantou-se, e essa notícia espalhou-se por toda a região. Bom, vamos lá. O homem era religioso, o homem não era seguidor de Jesus, pelo contrário, fazia parte daqueles que ou tinham dúvida de Jesus, que eram os saduceus, ele provavelmente um deles, que era chefe da sinagoga, ou um fariseu, que questionavam Jesus e a sua forma de interpretar as escrituras e o seu discurso de amor, que era para todos. E eles então criticavam até mesmo os milagres de Jesus. Aquele homem passou por cima disso tudo, passou por cima daqueles que o julgariam, daqueles que interpretariam, daqueles que não gostariam dele estar ali, porque ele era um cara importante. Como é que ia estar com aquele Messias que todo mundo dizia, que era um galileu, que não tinha nenhum pedigree, não tinha nenhum currículo muito elevado. Ele não quis saber disso. E quando ele chega para falar com Jesus, o que ele diz? Minha filha está às portas da morte? Não, ele já tinha saído com a filha morta. E ele então fez uma jornada de fé. Para onde eu vou? Provavelmente atordoado, porque nós sabemos que quando nós perdemos alguém, isto abre uma ferida profunda, uma das feridas mais difíceis de serem curadas. Eu faltei semana passada, estava fazendo a abertura de uma semana de sensibilização pela perda neonatal, quer dizer, de pessoas que perderam o nenenzinho ainda gerando, e perderam a vida. Não tem um outro filho que vai substituir, é o mesmo, mesma dor. A perda é muito dolorosa. E aquele homem sai perdido e fala: o que é que eu vou? Para onde eu vou? E aí ele olha e fala: eu vou atrás de Jesus. Veja que uma coisa é quando você está diante de um caso muito difícil. Este homem estava diante de um caso impossível. Para ele, impossível. Mas ele supera tudo o que o impedia de caminhar e vai até Jesus e diz: Senhor, minha filha morreu, mas se você pôr a mão nela, ela viverá. E ele falou isso não só movido pela dor, pelo desespero, que é o que nos faz muitas vezes, mas movido por uma certeza
de que estava diante de Deus, diante de alguém que tinha poder divino de dar a vida. Olha que coisa imensamente extraordinária. Jesus não fala nada. Jesus não diz, vamos lá que eu já vou curar. Jesus, você veio no lugar certo. Jesus não disse, você é o homem de fé. Jesus se levantou e falou, vamos para lá. O que ia acontecer? Ninguém sabia. Os discípulos não sabiam. E ele caminhou. E quando chegou lá, já estava toda aquela multidão, todo mundo já falando, todo mundo já preparando, já estava todo mundo já cuidando das cerimônias da tradição judaica, já estava tudo aquilo. E Jesus olhou aquela bagunça e falou, tira todo mundo daqui. É hora de eu estar aqui com a sua dor e o meu poder. Tira todo mundo. Aquele homem podia ter falado para Jesus, não, Jesus, não dá mais tempo, faz uma oração aí, tá bom. E não, ele vai. E o que dizem? E Jesus diz, ela está dormindo, quer dizer, ele fala, eu vou fazer algo extraordinário. Como eles entenderam? Uau, Jesus é poderoso? Não, eles zombaram dele. Porque o normal da nossa humanidade é zombar da fé extraordinária. Porque o normal é nós acharmos que Deus pode fazer algumas coisas, mas não tantas coisas. Que Deus é poderoso, mas não é bem assim na minha vida. Pode não ser só Deus, pode ter outras coisas. Zombaram. E o que eu adoro no Evangelho e em Jesus, eu adoro isso mesmo, é que eu ia ficar irritado com esse povo, ficar com raiva. Tanto o chefe da sinagoga, quanto o próprio Jesus, que sabia o que ia acontecer, ou os discípulos, ficar com raiva. Jesus não. Sabe aquela capacidade de compreender a miséria, olhar para nós e dizer, eu sei que vocês são fraquinhos mesmo, eu sei que vocês são cheios de dúvida, eu sei que vocês não têm a visão que eu tenho, não tem importância, eu continuo amando vocês. A gente fica com raiva e para de amar. Jesus não, porque cada coisa que faziam com ele não. As coisas que faziam com Jesus, você não vai ver ele revidando. Você vai ver ele revidando as coisas na casa do Pai. Mas com ele, porque assim como aconteceu ali, a opinião dos outros não era o mais importante. A fé era o mais importante. Aliás, fale para o seu irmão, a opinião das pessoas não é o que tem valor. A fé é o que tem valor. Fale. O que os outros acham que Jesus pode fazer, o que os outros pensam, as coisas que os outros não acreditam, não faz diferença. A fé faz a diferença. E aquele homem estava completamente certo de que Jesus saberia o que fazer. E Jesus ressuscita a menina, entrega a menina e vai embora. Ele não ligou nem para a crítica e nem pelos elogios que iriam vir. Para ele, o importante era, eu sou o Senhor da vida e eu quero gerar vida. E como ele fez isso? Pela intercessão dos pais. Imagine o poder que Deus está te concedendo. O teu pedido pelos teus filhos, muitos deles que não querem pedir, muitos deles que não entendem o que é a fé, muitos deles que até poderiam dizer para você, larga para lá, não quero nem que reza por mim. Pode acontecer, não é? Cada um sabe o calo onde aperta. Não importa o que eles vão dizer. E não importa se eles são capazes de abrir as portas para o Senhor, que seria o melhor. Você, eu, nós, pais,
mães, somos capazes de abrir esta porta de graça. Isto não é para todos os casos, gente. Não se engane. É claro que o poder da intercessão é imenso. O poder da intercessão, carismas especiais, gente que tem o dom de cura de forma que é extremamente extraordinário. Mas nada é diante desta palavra, destas duas, que demonstra que a graça da maternidade e da paternidade nos dá uma unção única de poder abrir o canal da graça, mesmo quando eles não estão atentos ou se percebem disso. E é por isso que essa campanha não pode acontecer só no grupo. Ela tem que significar um compromisso com Deus, um compromisso seu com uma missão que é sua, porque os teus filhos não são os meus filhos, e a minha oração por eles certamente terá poder, mas a tua vai ter muito mais, porque há uma palavra que sela e que abre o céu. Amém. Faz uma conchinha na sua mão e coloca nela todas as pessoas que você tem uma responsabilidade paternal, maternal, todas. Não é só filhos. Tem pessoas que acabam se tornando como filhos para nós, amigos, pessoas que são amigos dos filhos, noras, genros, pessoas que você tem como filhos. Olha para tua mão, coloca aqui estas pessoas, enxerga-as no mundo espiritual e fala para o Senhor que você agora, nesse momento, está fazendo o seu clamor de bênção, o seu clamor de unção, o seu pedido de restauração, o seu pedido de condução, o seu pedido de cura, o seu pedido de libertação. Faça você agora essa oração. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Mais uma vez, restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Clame com sinais, e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.